Olá, tudo bem, turma? Como que vocês estão? Estamos aí de volta com a nossa aula de artes. Aqui é a professora Laudiceia e nós vamos estar recomeçando aí as nossas aulas. Tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Turminha, eu quero, antes de começar a aula, lembrar vocês, né, sobre a higienização das mãos, certo? Aquele cuidado que a gente deve ter, que nós estamos aí quase passando por todo esse problema, logo, logo as coisas vão melhorar, né? E também o uso da máscara, né, pessoal? A gente tem ouvido sempre falar sobre isso e realmente nós temos que fazer tudo o que os outros falam, manter o distanciamento e logo, logo as coisas vão dar certo. Então, turma, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que o apelido dele era Aleijadinho. Vocês já ouviram falar? Vamos ver quem que é? Ó, esse daqui seria mais ou menos o rosto do Aleijadinho. Por quê? Porque não se sabe exatamente, gente, quem era, como era, porque assim não existiu um documentário exato, né, de quem era Aleijadinho. Até se questiona a existência de Aleijadinho, porque ele nasceu por volta de 1700, né, e aí os relatos sobre ele foram escritos 40 anos após a morte do Aleijadinho. Então, esses relatos as pessoas pegaram ali depoimentos de pessoas que conviveram com ele. Então, não se sabe exatamente, né? Não tinha uma foto dele. Então, pelos relatos, se presume que esse era o rosto de Aleijadinho, tá? Aqui nós temos uma foto também. Essa foto, pessoal, é de uma pessoa, é um retrato, né, uma pintura, porque não existia fotografia. E essa pessoa, ela está com as mãos tampadas, né? Então, se deduz que essa foto aqui poderia ser do Aleijadinho. O Aleijadinho, pessoal, ele nasceu em Vila Rica, mas não existe mais Vila Rica, né? Existe sim hoje a cidade de Ouro Preto, né? Vocês sabem onde fica Ouro Preto, que é em Minas Gerais, aquela cidade muito famosa por suas igrejas católicas, né? Muito bonitas. Ele nasceu por volta de 1730. Ele era filho natural de um mestre de obra português, Manuel Francisco Lisboa, e um dos primeiros a atuar como arquiteto em Minas Gerais, e de uma escrava africana ou mestiça que se chamava Isabel. Então, o seu pai era um arquiteto, mestre de obras, ele até chegou a construir, né, uma das primeiras igrejas ali em Ouro Preto, e ele era português, o seu pai, e ele teve filhos com essa mulher, né, uma escrava africana. Teve 4 filhos, pelo que a história conta. E até o seu pai veio a falecer, e acabou que o Aleijadinho ele não herdou, né, todas as coisas do pai, né, por ser o mestiço e tal. O pai não tinha feito o testamento, né, dele como filho. E aí, pessoal, o Aleijadinho ele entra num estilo de arte chamada arte barroca. O barroco, ele surgiu por volta do século XVI e foi até o século XIX. É uma moda assim que surgiu ali na Europa, se estendeu aqui para o Brasil. E aí, essa moda, o que é? É uma moda assim que a Igreja Católica acabou abraçando muito esse estilo, né? Então é assim um estilo de representações do divino, né? Das imagens dos santos, dos anjos, personagens bíblicos, onde se utiliza muito assim ornamentos. É uma coisa assim bem
muitos enfeites, sabe? Muitos ornamentos. É isso que se caracteriza a arte barroca. A arte barroca, gente, ela é tida assim como um estilo grotesco, né? Muitos assim dos modernistas acabam chamando de grotesco o estilo deles, né? Porque a arte barroca não é aquela forma delicada de trabalho, né? Como os modernistas. É uma coisa mais grotesca, né? O Aleijadinho, gente, ele não se chamava Aleijadinho, tá? O nome dele era Francisco e ele obteve esse apelido, a gente vai comentar o porquê. Então ele viveu até 1814 e ele foi escultor. Está vendo aí essa estátua? Ele foi escultor, ele foi entalhador, porque ele trabalhava muito com madeira, né? Ele foi carpinteiro, também foi arquiteto, certo? Do Brasil colonial. Ele é considerado o maior representante do barroco, do estilo barroco, tá? Mineiro, sendo conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas. Então, o Aleijadinho, ele é o maior, né? O maior entalhador, o maior escultor que houve da era do barroco, certo? E ele usava, gente, a pedra-sabão. A pedra-sabão, ela é uma pedra, assim, que lembra o talco. Você consegue polir, entalhar ela. É um material meio mole, assim, para você trabalhar. E assim, o artista, né, o Aleijadinho, ele esculpia muito também na madeira, gente. Depois nós vamos ver algumas obras, né, do Aleijadinho entalhadas em madeira, simplesmente perfeito mesmo. E aí, gente, por que será que se chamava, né, o Aleijadinho de Aleijadinho? Na verdade, o nome dele era Antônio Francisco Lisboa, que é o nosso Aleijadinho. Ele tinha esse apelido devido a uma doença degenerativa que provoca a perda dos membros, né? E aí as pessoas ficam pensando o que poderia ser, né, essa doença. Poderia ser sífilis, poderia ser lepra, poderia ser tromboangite, poderia ser uma ulceração, né, gangrena nas mãos, nos pés. Então, assim, não se sabe exatamente o que poderia ser, gente. Mas, assim, muitos estudiosos falam que poderia ser lepra, porque ele foi perdendo os dedos das mãos. Tem estudo que fala que ele mesmo, por ele ter um gênio forte, ele era muito, assim, bravo, ele acabou, ele mesmo amputando alguns dedos, sabe? Mas aí não se sabe, né? Porque fala que ele teve deformidade no rosto. Então a gente não sabe exatamente que tipo de doença que poderia ser essa, se realmente era lepra, né? E eu acredito assim que talvez nem fosse lepra, porque quando ele ficou doente, fala que ele tinha 3 escravos que ajudavam ele para entalhar as suas esculturas, e que eles carregavam ele nos seus ombros, né? Então, assim, se fosse lepra mesmo, né, gente, ele iria transferir essa doença, porque a lepra ela é contagiosa, né? Poderia ser transferida. Então a gente não sabe exatamente o que era. Ele chegou assim a perder também os dedos dos pés. Então conta a história que ele andava de joelhos para fazer os seus trabalhos, né? E as suas mãos, dizem que os escravos, né, que eram seus empregados, amarravam entalhadeiras nas suas mãos para ele conseguir entalhar, e ele continuava fazendo suas obras de arte mesmo sem ter os dedos das mãos. Então, assim, a gente não sabe muito bem, né? E conta também a história de que ele fazia esses seus trabalhos à noite, de madrugada, bem de madrugada mesmo, voltava de madrugada
para que as pessoas não o vissem, que ele usava chapéu grande por causa do seu rosto que estava sendo deformado. Então isso daí não tem como se comprovar, né? A história do Aleijadinho é uma história assim que a gente não tem os relatos verídicos mesmo. E a importância do Aleijadinho, gente, para o Brasil é assim, porque ele realmente foi um dos maiores artistas que o Brasil já teve em toda a sua história. Mesmo ele tendo essa condição, né, física dele bem dificultosa, ele também tinha uma vida social também difícil, né, porque ele era filho de escrava, né? Então ele mesmo assim, gente, ele produziu obras incríveis. Ele foi tomando o seu direito ali, né? Então assim, a Igreja Católica viu que ele realmente era um grande artista e foi contratando, até que ele fez o seu nome, né, por causa das suas grandes obras. E o estilo do Aleijadinho, ele foi continuado, viu? Ele foi imitado por inúmeros artistas da época. Sua obra mistura a diversos estilos barrocos, além de concentrar um estilo bastante singular. Mesmo sofrendo preconceitos em função da sua condição de mestiço, sua arte e genialidade o consagraram como grande artista barroco brasileiro. Então fala assim que muitas pessoas depois acabaram seguindo, né, o estilo do Aleijadinho. O Aleijadinho, gente, ele não frequentou nenhuma escola, apesar que ele aprendeu a escrever, aprendeu latim, matemática, né, ali lendo, ele gostava muito de ler a Bíblia, e ele não frequentou uma escola de arte, ele aprendeu a entalhar com seu tio e com seu pai. E ele tinha assim, um estilo próprio, ele fazia o nariz, né, dos seus personagens fino, fazia geralmente um furinho no queixo. Então, assim, alguns estudiosos falam que não dava muito para saber quais que são as obras de Aleijadinho, quais que não são, porque muitos artistas seguiram, né, o seu modelo. Mas eu acredito que ali foram preservadas as obras de Aleijadinho mesmo, né? Outros já falam que as suas obras são inconfundíveis. O artista, gente, que é o Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, ele nasceu no século XVIII, né? Não tem exatamente, assim, precisamente o ano em que ele nasceu. Então, assim, ele não tinha muito acesso à escolaridade, né? Pelo fato dele ser negro. Então, naquela época, né, pessoal, o negro não tinha esses direitos, né, de estudar. E ele acabou estudando com os padres de Vila Rica, né, por alguns anos. Então ele foi ali alimentando, né, a sua curiosidade, e aí ele acabou ficando conhecido ali por suas artes, né. Olha que obra mais fantástica, gente. Essa obra aqui, ó, foi feita entalhado em madeira, gente. Olha que perfeição. Aleijadinho estudou as primeiras letras, né? Ele também estudou latim, ele estudou música, tudo isso, gente, ele estudou com os padres ali de Vila Rica, que é de Ouro Preto hoje, né? E aí ele aprendeu a esculpir, né? A entalhar quando ele era criança, né? Como eu falei, né? Observando o seu pai. E ali o pessoal fazia mais eram imagens religiosas, né? E ele aprendeu também com seu tio Antônio Francisco Pombal, que era um importante entalhador. E como ele já tinha esse dom, ele acabou superando, né, tanto o seu pai quanto o seu tio. Ele utilizou, gente, também material, né, na arte dele, né, a pedra sabão, tá vendo? Essa estátua aqui é uma matéria-prima, né, brasileira, tinha muito dela ali nas redondezas, né, de Minas Gerais. Então foi muito usado por ele. E a madeira também, gente, já foi muito usada pelo artista. E ele, a condição dele, né, ele tinha capacidade de produzir belíssimas obras.
essa obra que está na frente, né, da igreja. Ele também, principalmente pelas irmandades, né, que eram as igrejas e tal, elas se rivalizavam na época, que eram os carmelitas e os franciscanos. Então eles chamavam o Aleijadinho para fazer essas obras, né, dentro das igrejas. Que na época, pessoal, ali essa região de Ouro Preto era uma região muito rica. Ela tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, tinha muito ouro. Então, os portugueses mandaram muito ouro, né, para Portugal e fizeram muitas. Depois nós vamos ver muitas igrejas belíssimas, gente, onde se usaram ouro também para ornamentar as igrejas. Olha só, gente, tá vendo como que é a característica do estilo, né, que o Aleijadinho fazia? Ele fazia essa divisão aqui no queixo, ó, né? Ele tinha um furinho, né, o queixo ali do seu personagem, né? O nariz, gente, ele fazia um nariz assim fino, um nariz grande, sabe? Ele também fazia os olhos bem em formato de amêndoas, né? E as pupilas, fazia aquelas pupilas planas, a boca era geralmente entreaberta, os braços eram curtos, né? Entre outros detalhes. Então, assim, alguns artistas falam que não dá para saber exatamente quais seriam as obras de Aleijadinho, e outros já falam que dá para definir muito bem quais são as suas obras por causa dessas características aqui. Então, eu falei, né, já, né, sobre a deformidade do Aleijadinho, né, que com o tempo ele acabou tendo que andar de joelhos, né, porque ele acabou perdendo os dedos dos pés. E em 1800, o artista trabalhava na execução de estátuas em pedra sabão dos profetas no adro do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Esse santuário aqui, gente, são aqueles profetas que a Bíblia fala, né? Ezequiel, Daniel, todos aqueles profetas. E ele fez, né, todas essas esculturas. Depois nós vamos ver mais dessas esculturas em pedra sabão. Pessoal, vamos então ver o que a gente vai fazer de arte, né? O que seria a nossa atividade? Bom, vou aumentar aqui a imagem para vocês. A nossa atividade, ó, vai ser esse aqui, ó. Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Nasceu em 1730 em Minas Gerais. Toda a sua obra, entre talha, projetos arquitetônicos, relevos, estatuária, foi realizada em Minas Gerais. Os principais monumentos que contêm suas obras são a Igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, e o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, com um estilo relacionado ao barroco e ao rococó, é considerado pela crítica brasileira quase em consenso como o maior expoente da arte colonial no Brasil. Aí, pessoal, vocês vão observar, olha, essa igreja aqui, ó, que já está pronta, né? E aí, qual que vai ser a sua atividade, ó? Na página seguinte, você vai ter uma igreja igual a essa, só que ela está toda desmontada. Aí você vai recortar as partes, tá, da igreja, vai pintar com as cores que você quiser, vai recortar, montar e colar como essa igreja aqui em cima, ó. E depois você vai desenhar uma paisagem em volta da igreja, tá? Então, ó, a sua igreja que você vai montar vai ser essa daqui, ó, né? A sua igreja, certo? E aí, você vai, ó, pintar. Depois de pintar, você vai recortar. Depois de recortar, você vai colar as partes e vai desenhar um desenho em volta aí da igreja, tá bom?
Ó, e a sua igreja vai ficar igual a essa daqui, ó. Só você observar aqui, ó, para você montar direitinho cada parte no seu devido lugar, tá bom? Então é isso, gente. Gostaram de conhecer a arte barroca? E o Aleijadinho, um grande escultor brasileiro, o maior, né, escultor que a gente já teve aí da arte barroca, tá bom? E aí a gente vai então se encontrar na próxima aula para saber o que mais nós podemos falar sobre Aleijadinho. Até mais, gente. Tchau, tchau.